Gente, boa noite para todos vocês que estão aqui online, nessa live, na nossa primeira live desse projeto da Dica Aromaterapia. Essa live, ela leva um nome que chama Dica das Dricas. Por quê? Porque eu e a minha companheira nos chamamos Adriana. Olha que coincidência. Eu sou Adriana Moreira e eu, a Mota. E a Adriana Mota. E nós duas vamos estar sempre trazendo convidados, né, para a gente explanar coisas que vocês se identifiquem, que vocês se conectem, né, para que vocês possam perceber, né, que mesmo a gente tendo desafios, seja eles quais forem, sempre existem estratégias para que a gente possa ter mais qualidade de vida. Eu sou a Adriana Moreira Lima, aromaterapeuta, estudo e faço uso dos óleos essenciais há 6 anos. Meu Deus, como passou rápido. E comecei a trabalhar há 5. Há 5 anos eu trabalho com os óleos essenciais. Eu moro na cidade de Rio Claro, São Paulo, mas sou baiana. Eu sou do Dendê. E eu atendo aqui online, eu atendo presencial na clínica Essencial Spa Day, que fica atrás do Pantoja, para quem é de Rio Claro vai saber. Lá eu faço massagem, banho aromático e consulta para a gente montar um protocolo terapêutico com os óleos essenciais. Também vendo, né, os produtos todos naturais, com óleos essenciais, que são os roll-ons para ansiedade, para depressão, shampoo terapêutico, cremes, pomadas e muito mais. Para conhecer meu trabalho, é só entrar no meu Instagram ou você também pode entrar no link da bio, que lá você é direcionado para o meu WhatsApp e lá eu posso mandar o meu catálogo para vocês. A minha companheira é a Adriana Mota e ela vai se apresentar agora. Olá, para quem não me conhece. Boa noite de novo. Eu sou a Adriana Mota, sou psicoterapeuta e a função do psicoterapeuta é trabalhar o bem-estar, não ficar focado só nas dificuldades. Então, esse trabalho tem ajudado milhares de pessoas no mundo inteiro a trabalhar com essa nova abordagem, saber como lidar com as dificuldades da vida, aprender que temos 24 forças e que muitas vezes, às vezes a gente nem sabe, não conhece, e às vezes não usa elas. Então, essa abordagem, ela vem ajudando isso, é justamente as pessoas conhecerem, identificarem as suas forças e virtudes e aprender a viver de forma mais leve, mais plena. Então, essa é a função da psicoterapia, né, que é a psicologia positiva, que tem ajudado bastante pessoas, e é justamente sobre isso que a gente quer passar para vocês saberem como que a gente pode lidar com as dificuldades do dia a dia, né, como é que a gente pode usar a resiliência para poder se adaptar a novas circunstâncias, que a gente sabe que nossa vida o tempo todo está mudando. Então, como é que a gente pode lidar com isso? É justamente isso que a psicologia positiva, ela traz. E eu tenho certeza que vocês vão gostar desse trabalho que a gente vai fazer aqui com vocês e vão querer conhecer um pouco mais e a gente está aqui à disposição de vocês. Agora vamos... Pronto. Agora nós temos uma convidada, ela é Juliana, ela é maquiadora, ela é mãe atípica e a Ju, ela vai contar algo que eu tenho certeza que vocês vão gostar e se conectar. Vou adicionar a Ju aqui na conversa agora. É porque ela tá com um número. Aceita aí, Ju! Aceita. Oi, Ju! Boa noite, minha querida! Deu certo, Oi, hein? Ju! Seja muito correria, mas deu certo. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, vou me apresentar. Tudo bem. Meu nome é Juliana Domingos de França e eu tenho um filho que vai completar 8 anos, dia 26 agora de maio, e ele tem no nível praticamente 3, né? Não pôde ainda fazer uma nova reavaliação, porque ainda não fala, né? Tem toda uma questão. E ele operou há 3 meses, né? Eu tô aqui, tendões Aquiles, é um menino maravilhoso, muito doce, e eu queria dividir com vocês
como que Caio se tornou essa criança doce, meiga, mesmo sendo autista, tendo essas condições, né, que todo mundo sabe que é muito difícil. Eu tive uma negação, quando eu descobri o autismo, eu tive uma negação. Então, eu queria atribuir a vida de meu filho à minha vida, entendeu? E isso causava muita irritabilidade nele, porque eu levava ele em ambientes que irritava, eu levava ele em lugares que talvez, assim, tipo, não tinha um horário específico para aquela alimentação, e recebia visitas na minha casa e causava irritabilidade e tal. E com o passar do tempo, levando a pediatra, né, na psiquiatra, e tendo esse apoio, essa corrente das mães, né, nos grupos, amigas da associação lá que fica também lá na Princesa Vitória, eu fui entendendo que os filhos da gente, quando a gente tem um laudo, a gente não é eles que têm que viver a nossa vida. Nós que temos que viver a vida deles. Viver um luto. Deixar aquela vida passada que a gente tinha, né? Porque eu tenho 2 filhos, de 21 e de 12 anos. Então eu tive a experiência de ir em festinhas de aniversário, ir na igreja, eu também tenho um dom do louvor, cantar na igreja, fazer visitas, receber amigos. Então tive toda essa vida antes de Caio. E depois que Caio nasceu, eu entendi que eu precisaria viver a vida dele. Como que seria isso, meninas? Vocês que é nova, que receberam o laudo, que chegaram nesse mundo atípico agora. Se entendendo a criança e abraçando esse mundo. Entendeu? Por exemplo, como que é a minha rotina? Rapidinho para falar, para não esticar muito. A rotina, por exemplo. Quando ele acorda, eu já deixo o café preparado. Ele chega, eu faço todas as higienizações, tenho um café lá, antes mesmo de eu tomar café, antes mesmo dos meus filhos tomar café, já tá lá Caim tomando o cafezinho dele. Pra quê? Pra não causar irritabilidade. Entendeu? E toda essa rotina. Agora tem a fisioterapia, que também levo e volto, vem, já tem um almocinho pronto dele. Quando ele chega, levo na escola, tem um lanchinho, quando ele chega já tá lá o lanchinho dele. Então, gente, assim, se abdicar totalmente ao seu filho com muito amor. E você buscar esse amor na vida que ele te oferece. Entendeu? Essa é a vida que ele está te oferecendo. Então você tem que buscar esse amor. Tem que achar esse amor numa nova vida. Deixar o que você tinha antes e viver essa nova vida. Então é isso. Porque assim, meu filho toma medicação? Toma medicação. Só que a medicação não é o principal para ele ser essa criança muito doce, essa criança com poucas crises. Por quê? Porque eu vivo uma vida totalmente de entrega. Então eu queria assim, as mães que ficam desesperadas, ai meu Deus, meu filho, o que eu faço? Preciso ir no médico, pedir para aumentar a dosagem, preciso isso, preciso aquilo. Primeiro vocês têm que ver como que é a rotina do seu filho, como que você está abraçando ele, como é o dia a dia dele, como que é a sua vida social, como que ele está sendo incluído nessa vida social, na escola, como as pessoas estão recebendo ele na escola, como as pessoas recebem ele na vida social, tudo isso aí. Aí depois, sim, com a ajuda de terapias, com a ajuda de medicamentos, aí sim, fazer um global de tudo isso para essa criança ter a vitória dela e viver totalmente mais feliz. E é isso é a dica que eu dou para vocês, gente. É a minha experiência com o Caio. As mães que já me conhecem, vê o Caio, vê como que ele é uma criança que muito, muito doce, entendeu? Sempre falo isso, né? Porque muita gente chega em mim e fala assim, seu filho é autista? Nossa, conheci um autista, nossa, ele dá tanto trabalho, nossa, é agressivo. Pode reparar que muitas pessoas que não estão nesse mundo, eles enxergam o autista dessa forma. Eles já olham pro seu filho. Nossa, eu conheço o tal autista, assim, sempre, sabe? Sempre tá pondo essa figura
no autismo, com uma criança agressiva, uma criança que, tipo, mal educada, uma criança que não tem controles, uma criança assim assado. Você pode reparar que existe isso. Então eu falei, não, eu não quero essa realidade para o meu filho. Eu quero fazer a diferença, meu filho. Então eu abracei a vida dele e ele, hoje, eu me incluo na vida dele. Não ele se inclui na minha vida. E outra coisa, gente, a família em si, toda a família, vó, os avós, os tios, os primos, os parentes, também tem que abraçar essa causa para você. Se você vai num ambiente que você não prepara para receber seu filho, e sempre, não, eu fui lá, fulano, fiquei chateada, porque tava muito barulho, ninguém respeitou, ninguém isso, aquilo. Então, gente, nem vá. Eu não vou. E eu não fico triste por isso. Não fico, sabe por quê? Porque o meu maior amor é meu filho. A maior felicidade que eu tenho é de ver ele feliz. Então, se eu puder estar junto, eu vou estar junto. Se eu não puder, eu não estarei junto. E estarei aqui, junto do lado dele, abraçando ele e deixando ele mais calmo, mais feliz. Porque a rotina é importante para o autista. Tá bom, gente? A rotina que eu digo assim, autista tem memória fotográfica, né? Então, aquela rotina assim, ó, ele sabe do horário que ele vai comer, ele sabe o horário que ele vai tomar o cafezinho da tarde dele, ele sabe o horário que ele vai almoçar, ele sabe o horário que ele vai dormir, ele sabe aquele momento que você vai buscar ele na escola, ele sabe o momento que ele vai passear, que você vai levar ele. E quando tem essa quebra de rotina, ele entra em crise. Por quê? Porque ele tem um mundo especial dele. E se você, por alguma forma, quebra por algum motivo, vem a crise, vem a ansiedade, vem outras questões. Então, a Dri está aí para falar um pouco sobre esse assunto, um pouquinho, Dri, para poder complementar o que eu estou falando, tá? E muito obrigada pela oportunidade, tá, gente? Eu que agradeço. Gente, eu tô aqui me segurando para não chorar, porque eu também tenho mãe atípica. Emocionou todo mundo, Ju. Meu filho também é autista e isso que a Ju está falando é muito importante. Por quê? Porque, de fato, a maternidade ela é exaustiva, ela exige bastante, principalmente da mãe. Mas a maternidade atípica, né, para quem não sabe esse termo, é quando isso não é o comum, né? Vamos botar ali. Típico é aquilo que foi pré-estabelecido. Atípico é o que é diferente. Então, a maternidade atípica é quando você tem um filho, né? Não só sendo autista, mas ele pode ter síndrome de Down, ele pode ter outros transtornos, outros diagnósticos. Essa maternidade é uma maternidade que exige bastante da gente. E por que eu quis trazer a Ju aqui? Porque a Ju, ela descobriu uma maneira de tornar, né, essa demanda mais leve. Né, Ju? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você entendeu que você tem que entrar no mundo dele e não ele entrar no seu, isso não tornou a própria maternidade atípica mais leve para você? Se tornou porque hoje eu aprendi a buscar prazer com meu filho. Por exemplo, eu vou explicar para vocês. Eu vejo muitas famílias assim, eu vou lá no mercado, por exemplo, um exemplo. Fica aí, porque eu vou rapidinho lá no mercado. Vocês acreditam que no mercado, mesmo tendo pessoas, o Caio ama ir no mercado? Então, eu levo ele no mercado, o que eu faço? Primeira coisa que eu vou no mercado, eu levo ele lá na lanchonete. Ele ama sentar na lanchonete, pôr um refrigerantinho, o salgadinho dele lá. Ele fica tão feliz, então eu aprendi a ter prazer em fazer compra. Entendeu, gente? Eu aprendi a ter esse prazer em fazer a compra. O Caio, todos os dias ao pôr do sol, ele gosta de sair para passear para ver o pôr do sol. Então eu levo ele todos os dias para ver esse pôr do sol. Gente, coisinha assim de 10 minutinhos. Não é nada de passeio exaustivo, tem que levar lanche, nada. É uma coisa que traz prazer para ele. Então, hoje eu busquei o prazer também. A mesma coisa que ele quer fazer, eu também busquei esse prazer. Antigamente não, eu tinha uma negação. Minha irmã vai fazer um almoço na casa dela. Eu quero ir, eu quero sentar entre a minha irmã, minha mãe, minhas irmãs, quero brincar, eu quero contar piada, eu quero rir com a minha família.
E meu filho ficava ali, e às vezes chorava, às vezes ficava nervoso, e eu não queria saber, eu queria tipo assim, ai não, eu quero sentar aqui, eu quero conversar, e eu quero me desestressar, tá entendeu? Eu não pensava no que meu filho estava querendo, então eu estava nessa negação, entendeu? E quando eu aprendi a viver o meu luto que eu digo assim, o luto assim, é uma vida passada, é um antes de Caio e um depois de Caio. Entendeu? Hoje, assim, ó, as pessoas, como você tá? Tô ótimo, graças a Deus eu tô bem. Sempre com um sorriso no rosto, entendeu? Eu saio muito? Não saio. Eu me sinto triste por isso? Não me sinto triste por isso, gente. O dia que vocês entenderem isso, a vida vai ser mais leve. O dia porque já aconteceu comigo, depois de eu falar, no início, com 3 aninhos, tudo. Puxa vida, fulano fez um aniversário, não chamou meu filho. Tá com preconceito com meu filho, isso, aquilo, aquilo outro. Tinha aquela coisa assim de falar. Hoje, gente, verdadeiramente, de coração, eu não me importo. Eu fico até feliz, sabe por quê? Porque as pessoas sabem da condição do Caio. Elas sabem que isso incomoda ele tremendamente. Tanto que no aniversário dele eu deixei o povo sozinho, gente. Quando ele fez 5 anos, eu fiz uma festa para ele. Eu deixei os convidados sozinho na festa e vim embora. E pedi. Gente, vocês me perdoem, fiquem à vontade na festa do meu filho, mas acabou para ele. Ele não pode mais ficar aqui, ele não tá bem. Eu fui embora com meu filho. Gente, anjos da minha vida ficaram lá, limparam a chácara, lavaram tudo, vieram aqui trazer a chave para mim. E eu fiquei feliz com as fotos, mas foi o tempinho dele. E eu fiquei feliz, gente. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Trazer essa experiência minha para vocês, para ver se ajuda algumas mães que às vezes não entendem isso. Entendeu? Isso não é mal para o seu filho, isso é bem. Porque o seu filho, ele tem um sensorial, muitos autistas, o meu tem um problema grave sensorial. Um excesso de criança, muita gente conversando. Até quando eu vou no Uber, quando eu vou na terapia, que eu fico falando com o Uber, ele coloca a mão no ouvido e começa... Gente, eu não posso nem falar dentro do carro. Então é respeitar ele, respeitar a condição dele. Então não se sinta triste quando alguém não convidar seu filho para uma festinha. Não se sinta triste. Saiba que ele é feliz da maneira que ele é. A sua família, os seus amigos vão te abraçar de uma outra forma. Não é dessa forma. Querendo, eu vou viver em sociedade. Não, o filho tem que viver a sociedade. Mas viver da forma que ele consegue viver. Não porque pessoas querem impor para ele viver. Entendeu? Eu também tenho um irmão que tem 48 anos, que sofreu tremendamente por ser autista. E ele até adquiriu a esquizofrenia paranoica, porque meu pai, ele não pensava assim. Ele queria fazer meu irmão viver a vida dele, viver a vida nossa. E meu irmão sofreu tremendamente, causando um estresse profundo na mente dele. Entendeu? E eu não quero que o Caio passe por isso e não quero que nenhuma mãezinha passe por isso que está aqui também. Respeitar o seu filho, sentir amor por ele, olhar para os olhos dele e dizer, eu te amo, a mamãe está aqui, eu te amo tanto. Vamos fazer alguma coisa? Vamos estourar uma pipoca, filho? Vamos cantar uma música, né? Vamos passear, sentir feliz, abraçar seu filho com amor. E quem ama você, seus amigos, seus parentes, pessoas próximas, vão entender a sua ausência. Vão entender sua ausência. E vão te amar a si mesmo. Entendeu? E é isso, gente. Nossa, se for aqui eu fico a noite inteira. Desculpa até falar muito. Ô, Gil, mas foi ótimo. Muito bom. Parabéns. Aí agora, a Drica, a outra Drica, vai mostrar pra gente como é, né? Que dentro da psicologia positiva, que é a abordagem que ela faz como terapeuta, né? Técnicas, enfim, pode ajudar a gente, né? Nessa experiência de mãe, enfim, de mãe atípica ou mãe típica. Como é que a gente pode aí ter mais leveza, mais qualidade de vida? Bem, a Ju,
ela já pratica isso muito bem, viu, Ju? Você está de parabéns. Você pratica Obrigada. autorregulação, não é? Porque além de você, você ainda conseguiu trazer isso para a sua família, que é muito importante, né? Porque nem sempre as pessoas compreendem. É o caso de seu irmão. Antigamente era muito atrasado, as pessoas não compreendiam, achavam que era besteira, né? Era frescura, depressão não existia. Então, assim, ó, hoje a coisa está mais clara, não é? A gente tem mais conhecimento, tem mais ajuda. É lindo esse grupo de vocês de apoio. Acho maravilhoso esse grupo aí, essa rede de acolhimento de vocês. Eu sei de várias histórias aí de mães que estavam com o filho em crise e a pessoa largar tudo o que estava fazendo e ir lá apoiar, sabe? É muito bonito isso. E a sua história é linda, é fantástica. Não é? A gente sabe que ser mãe não é fácil, não é? Para qualquer mãe. E quando é mãe atípica, ainda é mais difícil. E você conseguiu fazer isso de forma magnífica. Você usou a resiliência, né, que é essa habilidade de lidar com a nova situação de forma fantástica. E, com certeza, seu exemplo vai ajudar muitas mães, até as que não são mães atípicas, né? E uma coisa que eu achei bem interessante, que eu ia pedir para vocês aplicarem aqui, não só a Ju, viu, gente? A técnica de mindfulness, que é a gente tirar um tempo do nosso dia, 5 minutos, 10, 15 minutos, para a gente viver aquele momento. E o Caio já faz isso com o Ju. Ele sai, vai ver o pôr do sol, 10 minutinhos, não é? Então, assim, é algo para todos nós, para a vida. Ju, uma coisa que é importante também, Ju, é você tirar um tempinho. Esse tempo que você já tira com o Caio é maravilhoso. Mas depois que o Caio dormir, tira um tempinho para você usar essa técnica que você já usa com ele, porém você vai usar em você a da respiração diafragmática, que é você puxar o ar, segurar um pouquinho e depois liberar aos poucos e repetir 10 vezes. Não só a Ju, viu, gente? Todos. Para ficar mais fácil, às vezes a gente aplica assim, cheira a flor, você vai puxar e assopra a velinha, né, que é para deixar o ar sair. Isso ajuda muito. Depois que vocês aplicarem essa prática, vocês vão ver o quanto isso ajuda. E assim, Ju, eu fiquei admirada realmente de sua história maravilhosa. Eu tenho certeza que tem outras histórias aí tão bonitas e desafiadoras quanto as suas. E a gente vai ter a oportunidade de ouvir essas outras mãezinhas, viu? Porque são exemplo de vida para a gente. E sempre faça isso, Ju. Continue, está sendo ótimo o seu desempenho, que sirva de lição para todas nós, como mãe, quanto pessoas também, né? Que às vezes a pessoa não tem filho, mas tem pessoas da família. E a gente pode se dedicar, pode ajudar. Isso foi muito bonito. Então, gente, é isso. Uma coisa que eu quero deixar para vocês, como uma atividade, né, que terapeuta ama isso, é fazer o diário da gratidão. Ju, faça o diário da gratidão. O que é esse diário da gratidão? Você vai olhar 3 coisas no seu dia pelas quais você pode agradecer. Só o fato de você, Ju, acordar de manhã com toda essa disposição com o Caio, de preparar o cafezinho dele primeiro, de fazer as coisas dele, sabe? Sempre se deixando para depois você. Isso é lindo. Então, pegue um diário, pegue um papel, um caderninho e coloque nesse caderninho, durante a semana, 3 coisas que você pode ser grata. Isso aí ajuda a gente a despertar a nossa atenção para coisas pequenas. E às vezes a gente só foca no problema que a gente tem, uma dificuldade, é uma dívida, não é? É algo negativo que a gente viu na vida. E às vezes nossa mente fica muito presa ali. Então, como a gente pode mudar? É a gente focar em coisas positivas. E a sua história é um exemplo de positividade para todos nós. Então, é esse exercício que eu quero muito que vocês consigam fazer. E vocês vão ver que com 15 dias, quantas coisas a gente pode ser grato durante uma semana, 2 semanas, 3 semanas. E a gente passa a ver a vida de outra forma, não só com as dificuldades, mas também com coisas que a gente pode agradecer. Então, a dica que eu tenho para deixar com vocês é essa. E espero que a gente possa se encontrar outras vezes, né? Com histórias tão bonitas quanto essa de Ju, né? O exemplo de vida para todas nós.
Dri, fala do seu trabalho, que você atende, como é que é. Sim, As pessoas... Ela já está disponível, viu, gente? Todo mundo que está aqui online já está convidado aí para ser paciente da Adriana Mota. pois sim, eu faço a terapia, né, baseada na psicologia positiva, que ela foca no bem-estar, não é? Que é que a gente pode estar observando a vida, coisas que a gente precisa se adaptar, não ficar só focado nos problemas, né? A psicologia positiva, ela foca mais no crescimento pessoal, no desenvolvimento pessoal. Ajuda a gente a entender que temos forças que algumas a gente usa, outras não. E algumas a gente usa demais, não é? Vou dar um exemplo. Tem gente que tem muito humor, mas às vezes a pessoa usa esse humor para esconder sentimentos negativos. E geralmente a gente costuma ver isso com a técnica do palhaço, né? Que bota a máscara do palhaço sorrindo e atrás ele triste. Então é um exemplo do que é que a gente faz com nossos sentimentos. E a psicologia positiva, ela foca nisso, em ajudar as pessoas a conhecer suas forças e virtudes, seu caráter. Tem pessoas que não sabem que ela tem bravura, é uma pessoa que usa bravura. Eu já tive pessoas que dizem que não me acho que eu tenho bravura, não. Mas na medida que ela vai aprendendo o que significa, como a outra pessoa tem um olhar para essa pessoa, ela vê que ela usa essa qualidade. Então, às vezes, a gente não se conhece, a gente precisa fazer isso. A gente precisa se conhecer nossos sentimentos, nossas forças. Então, é isso. E eu E estou aqui à como é, disposição. Dri, como é para fazer a consulta com você? Como é que funciona? Fala aí para as pessoas. A consulta é online. Eu vou deixar meu Instagram e meu WhatsApp aí disponível. E aí a gente vai entrar em contato. Vou ter a primeira consulta com vocês para a gente se conhecer, para vocês passar a demanda de vocês, né? E eu mostrar o que significa psicologia positiva. E a gente faz a psicologia nesse manual, que é do Mark Seligman. É um manual maravilhoso. Tem ajudado, assim, a mim me redescobrir, sabe? E outras pessoas também. Geralmente as pessoas vêm me dizer, olha, eu tô gostando, olha, mudei isso, olha, eu já tô assim. Então isso é maravilhoso, a gente vê o crescimento das pessoas e o desenvolvimento. Então é isso, eu estou à disposição, eu vou deixar o Instagram, a Idri vai postar, e o meu WhatsApp para contato. E não é... Gente, é que eu faço terapia com a Adriana, viu? Ela é repórter, gente. Ela é repórter, sim. Eu faço terapia com a Adriana. Ju, se por acaso, a gente vai falar aqui mais 5 minutinhos. Se por acaso você precisar sair, não tem problema nenhum, viu? Não Sim, Ju. preciso, não. Que chegou uma pessoa aqui, mas ele sabe que eu tô fazendo live. Como é que ele tá? Então, Como é que ele tá, Ju? Ele tá tranquilinho? Tá dormindo, é? Sim. Não, o pai agora tá. Porque assim, a Adri sabe, né? Como ele fez a cirurgia, ele tem a cama hospitalar, né? Então tem a grade bonitinha lá, e ele tá lá com o celular lá vendo os desenhos dele. Gente, ele falou tigre e elefante pela primeira vez, ele não fala, né? Na escola. coisa linda. Gente, isso daí é isso aí que tem que botar. Já bota no diário da gratidão. Porque isso aí Ju. é o tamanho que ele tem, né? Ele tá aprendendo a andar de novo, né? Faz fisioterapia todos os dias, tá aprendendo a andar. É um bebê, né? Porque, tipo assim, ele ainda faz uso de fraldas, né? Mas assim que ele começar a andar, em nome de Jesus, pegar para correr mesmo, aí a gente vai tentar fazer o desfraldo e tudo. Mas assim, o Caio é uma Juliana antes e depois dele. Porque até mesmo com tudo que eu vivo com ele, eu aprendi que quantas coisas fúteis eu fazia com os outros filhos, que hoje eu enxergo tanta bobeira. Desculpa falar assim, mas coisas mínimas que eu dava tanta importância, que hoje eu vejo que não tem importância nenhuma. Porque Deus é um presente que Deus dá pra gente poder aprender a lidar com as coisas simples da vida. Que às vezes a gente faz aquela tempestade no copo da água, com uma coisa tão simples,
quando você ganha um presente como um filho como o Caio, hoje eu ganhei, eu vi quanto que era fútil, coisinhas mínimas que eu ficava brava antes. E as mães atípicas hoje, aquelas que ainda estão em aceitação, logo quando elas conseguir entender isso, elas vão conseguir entender o que eu estou falando. Elas vão conseguir... elas vão conseguir analisar como coisas que elas podiam ter lidado tão simplesmente com outros filhos, ou até mesmo com sobrinhos, vizinhos, filhos e vizinhos da amiga. E hoje você vê, nossa, que bobeira, não é verdade, Dri? É verdade. Entendeu? Então, Deus, ele sabe o que faz, né? Isso é muito importante. Deus, ele, às vezes, tem aquela pergunta, gente, que muita gente fala assim, nossa, mas por que Deus permitiu que o meu filho nascesse assim? Existe essa pergunta. Já passou isso pela minha cabeça assim quando eu descobri o laudo, que eu estava querendo, naquela aceitação. Aí, hoje eu já não faço mais essa pergunta. Sabe por quê? Porque hoje eu sei que Deus, ele é maravilhoso. E ele faz tudo pensando na gente. Pra gente, como ser humano, ser melhor. Então Deus trouxe pessoas especiais no mundo, especial no mundo, pra gente se tornar seres humanos melhores. Entendeu? E eles não sofrem, gente, porque eles já nasceram assim. Quem sofre, na verdade, somos nós que não entendemos o mundo deles. Mas a partir do momento que a gente consegue entender e viver o mundo deles, tudo fica mais leve. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. E ainda falando sobre o trabalho de Adriana, vou falar de valores. Pode, Dri? Pode. A Adriana, ela atende online, gente. A consulta individual, assim, né? Se for uma só, duas, se a pessoa não fechar o pacote, R$80, e o pacote mensal, a consulta sai por R$50. Gente, para uma profissional como a Adriana Mota, a outra lá, né? Não, gente, tá de graça, porque eu posso garantir a vocês que vocês vão entrar uma pessoa e em pouquíssimo tempo vocês vão se descobrir e se tornar outra pessoa. Bom, a gente... Ó, o celular tocando e eu não sei parar de fazer ele tocar. O que é que eu faço aqui? Cala a boca, celular. Ao vivo. Cala a boca, Alexa! Ô, Alexa, cala a boca, não é Alexa, não. Bom, rapidamente... Agora viraliza. O povo gosta de ver a tragédia. Mãe, esse é o celular. Ó, aqui, o meu aqui. Esse é o celular da Verônica. Eu vou mostrar você se você ficar aqui me atrapalhando. Esse é o celular da Verônica, mas tem que devolver ele. Vai pra lá. Deixa a mãe terminar. Tá vendo? Tá aqui, ó. Eu falei, gente, a live vai ter assim, bem a verdade. Ainda falei pra ele, você quer aparecer na live? Não. Tá aqui com a blusa toda suja. Eu ia mostrar, não tenho vergonha, não. É a verdade. Bom, agora, rapidinho, que eu vou... ele tá ali pendurado ali, eu vou ter que pegar ele. Pera aí. Miguel. E Dá um beijo no Pedro. é a verdade da vida. Bom, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, como aromaterapeuta, Dri Mota trouxe aí as dicas, né, de saúde, bem-estar, técnica da respiração diafragmática, falou sobre o diário da gratidão. E aí, enfim. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte, gente, como é que a aromaterapia também pode trazer mais qualidade de vida para todos nós, mães atípicas, mães típicas, ser humano? Então, uma das coisas que as pessoas muito procuram e falam para mim é o seguinte, ai, Adriana, eu quero ter aquela disposição, eu quero ter disposição. Aí eu pergunto, e você dorme bem? Durmo. Como é que você acorda cansada? Então, você não dorme bem. E essa é a primeira coisa que a gente tem que trabalhar na nossa vida para que a gente possa conseguir dar conta da nossa demanda. A minha demanda, enquanto eu mesmo, porque eu também tenho as minhas demandas, eu sou um ser humano que precisa de cuidado, e as demandas das pessoas que dependem de mim. Então, se você dorme, né, e você só vive com sono, acorda cansado, é porque você não está atingindo o sono profundo. Porque o sono, gente, ele é dividido em sono não REM e sono REM.
O sono não REM, ele tem 3 estágios, né? Que é o estágio do sono leve, quando a gente começa a dormir, mas a gente ainda não dormiu. O sono leve a médio, que é quando você já está dormindo, mas não está, né, no sono profundo, e o profundo, que é o mais importante, né? Nesse sono profundo, as atividades cerebrais elas são mínimas, o nosso corpo ele repõe as energias e também, olha para isso, fortalece o nosso sistema imunológico. Se a gente não ciclar em todas essas fases, e isso acontece com a maioria das pessoas hoje em dia, né? A pessoa até entra no sono leve e no sono leve a médio, mas ela não entra no sono profundo. Ou ela entra no sono profundo, mas por um curto período de tempo. Aí não ele não vai conseguir trazer para a pessoa, ó, repor as energias, fortalecer o sistema imunológico, né? Aí a pessoa vai acordar cansada. E como é que a aromaterapia pode ser um aliado para que a gente possa ter uma noite de sono reparadora? Então, existem óleos essenciais, são vários. Eu não vou citar o nome, porque às vezes a gente trabalha muito com aquele óleo. Não, a gente trabalha com um componente químico que vai fazer o corpo produzir aquilo que a gente precisa. Então, tem óleos essenciais que têm componentes químicos que são capazes de produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. Quando a gente produz essa melatonina de forma equilibrada, aos poucos o nosso organismo ele se regula e a gente consegue entrar nesses estágios que são necessários, né, para que a gente possa, então, ter lá todos os estágios do sono e entrar no sono profundo. Aí a gente não vai mais acordar cansado, né? A gente vai acordar disposto e vai dar conta da demanda. E quando a gente dorme bem, isso faz bem para o nosso emocional, porque existe uma coisa, Dri, me corrija se eu estiver errada, se chama esgotamento do ego. Não esse egocentrismo, não é isso não. O ego faz parte ali de um mecanismo nosso. E ele é capaz de regular a nossa tristeza, o nosso medo e a nossa raiva. Quando a gente não dorme, a gente fica com menos capacidade de regular. Tanto que a pessoa que está ali morrendo de sono, ela fica irritada, está com raiva, ai, tô com sono. Por quê? Porque há o que a gente chama de esgotamento do ego. Então, a necessidade de dormir, ela não é... Dormir, gente, não é um prêmio. Ah, eu vou me premiar hoje, vou dormir 8 horas, 9, enfim, cada organismo precisa de uma quantidade de horas, mas isso não é um prêmio, não é uma recompensa. É uma necessidade. E existem óleos essenciais que fazem isso de uma maneira natural, né? Sem estar prejudicando o nosso corpo e sem efeitos colaterais. E quando a gente passa a ter um sono de qualidade, a gente passa a ter as nossas emoções reguladas, a gente vai ter maior capacidade e habilidade para cuidar daqueles a quem amamos. Era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Eu espero que vocês percebam que todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos desafio. A diferença vai ser a percepção e a maneira como nós decidimos enfrentar esses desafios. Não estamos sozinhos, existem aí profissionais, estratégias e pessoas para nos ajudar a seguir essa trajetória da nossa vida com mais leveza. Eu, Adriana Mota, a nossa Nutri, Cristiane Feijó, a Ju, que trouxe aí a sua história. Estamos aqui para ajudar vocês a ter mais qualidade de vida. Quero agradecer a presença de todo mundo. Ju, muito obrigada. Viu? Obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Para mim, quando eu ouvi o seu áudio, foi uma aula. Eu achava que eu estava no caminho certo, mas depois que eu ouvi o seu áudio, eu falei assim, nossa, quanta coisa eu tenho para melhorar. Muito obrigado, para mim foi de grande valia. Dri, meu amor, obrigada, deu certo. Gente, muito obrigado. E agora, depois a gente vai ver aqui. Você tem como ver todo mundo que está online, porque aí eu vou sortear uma camiseta da Dica Aromaterapia. Olha só que linda. Mas não vai ter esse crachá, não. Esse aqui é meu. Esse aqui, ó, é aromaterapeuta. Sou chique, viu, gente?
Aí vai ganhar essa camiseta linda. Ó, eu sou de aromaterapia. Atrás, deixa eu ver se dá pra ver, Dri? Fala aí. Sim. Atrás tem escrito óleos essenciais trazem mais qualidade de vida. Eu quero agradecer bastante todo mundo que veio aqui com a gente. A gente vai estar, sem ser essa sexta-feira agora, na próxima, com um outro convidado, um outro tema, mas nessa mesma pegada, né? Da pessoa trazer o relato dela e a gente trazer como a nossa prática profissional pode agregar aí dentro desse tema e dentro da vida de vocês. Muito obrigada. Quer falar alguma coisa, Adri? Não, só agradecer, em especial a Ju, a todos que nos prestigiaram. E a gente se encontra breve. Muito obrigada. A gente tomou banho, escovou o cabelo, escovou o dente. Não foi, Adri? Para ficar aqui bonitinha. Vocês gostaram? Fala aí. Todas nós tomamos banho hoje. Passamos desodorante, escovamos os dentes. Beijo, gente, comida. Ela tá cheia de graça, né, gente? Gente, agora, ó, acabou a Quem live. quiser Acabou. fazer maquiagem, mora aqui em Rio Claro, lembra do meu endereço. Ju é maquiadora, viu, gente? Eu queria estar aí, Ju, para você me maquiar. Agora vai dar branco. Acabou. Aí agora fica preto e branco, making off. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. A Cris tá online. Meu Deus, vai me matar. Olha o que eu tava comendo antes da live começar. A Ju vai pegar mesmo. Que sobrou marmita de batata frita e mandioca frita que eu tava com desejo. Desejo não de grávida, mas com vontade, pelo amor de Deus. Essa é a verdade. Peraí que eu vou mostrar outra coisa pra vocês. Isso pra quem tá ficando até o final. Esse é o plus. Dá um frio, tá friozinho aqui, claro, né? Já tá começando. E aqui dentro do meu apartamento faz mais frio do que lá fora, porque aqui não pega sol. Aí eu tô assim, toda arrumadinha, mas olha só meu pé. Eu tô com aquela... Super combinou. Aí eu fico quentinha. Gente, é isso, viu? A dica era uma terapia sobre isso. É qualidade de vida, é alegria, é disposição. É saber que todos os sentimentos eles podem entrar na nossa casa, mas eles só não podem permanecer. Só os bons. Mas até a tristeza ela tem espaço. Ela só não pode virar morar. Não podemos deixar que ela seja pertencente à nossa casa, mas ela pode ser um hóspede temporário. Um beijo, Ju, muito obrigada, meu amor. Olha o muito diário obrigada. da gratidão. Eu vou cobrar de todo mundo, tá? Tchau. Tchau, obrigado.